Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui de novo para dar continuidade nas nossas aulas de Psicologia da Aprendizagem. Hoje falando sobre os fatores, estratégias e processos básicos da aprendizagem, capítulo 2 da apostila. O que a gente vai pensar agora? A gente vai começar a detalhar e descrever e destrinchar todos os componentes que fazem parte do processo de aprendizagem. Como vocês podem ver nesse slide, o que influencia quando nós estamos aprendendo alguma coisa? Vamos pensar na nossa vida. Você está lá na sala de aula ouvindo o professor falar. Se a aula estiver chata, você vai aprender menos. É motivação. O seu interesse naquilo que você está ouvindo vai fazer você aprender mais. É motivação. A sua capacidade anterior, aquilo que você já tem de conhecimento prévio, a sua formação e as suas experiências, a sua formação, vamos dizer assim, acadêmica, escolar, assim como as suas experiências de vida, vão estar interagindo com a sua aprendizagem naquele momento. O que mais que influencia? Uma coisa importantíssima que nós vamos ver hoje sobre a aprendizagem significativa. A importância de se ter durante o aprendizado uma aplicabilidade daquilo que você está aprendendo. Normalmente o pessoal queixa muito lá, os alunos de segundo grau que vão fazer vestibular. O que eles queixam? Queixam que tem que aprender uma série de coisas que não vão ser utilizadas na vida profissional. É um mal necessário por conta do vestibular, mas é uma queixa justa, porque muitas vezes nós, e de fato a nossa mente faz isso com a gente consegue memorizar e trabalhar e aprender e desenvolver o aprendizado em cima daquilo que nós vamos usar. Isso é significado. A própria inteligência, a gente falou um pouquinho na primeira aula, vai falar nessa de novo, sobre como que a inteligência, obviamente nós temos pessoas que nascem com uma carga genética mais preparada para o âmbito intelectual, propriamente dito, Então ele vai ter uma capacidade mais fácil de aprendizagem. Vamos ter pessoas que nascem com um nível de inteligência um pouco menor ou abaixo da média até, que vão precisar de um esforço maior dele próprio, do próprio professor para fazer o processo de aprendizagem. A personalidade da pessoa, vocês que talvez já sejam professores devem ver isso na sala de aula a todo momento, tanto para adultos, mas principalmente para crianças também, o quanto que tem crianças mais tranquilas, aquela criança que gosta de sentar na frente, que gosta de atender as demandas e os pedidos do professor. Já tem a criança mais irrequieta, já tem a criança mais agitada, que tem uma personalidade mais interativa, ou uma personalidade mais destoante daquilo que a gente espera, e com esse nós precisamos também saber lidar com ele. Isso vai afetar o processo de aprendizagem dele. A própria cultura da pessoa, quer dizer, se a pessoa, de que âmbito cultural, de que meio social, como a gente falou na primeira aula, essa pessoa vem, como que é a família, o que a família dessa pessoa acredita, qual que é a formação educacional basal, dos primeiros anos de vida, antes mesmo dela entrar na escola, como é que foi esse momento dela lá dentro de casa, o estímulo que ela tem para a aprendizagem, aí também vale tanto para criança quanto para adulto, E a utilidade, o uso desse conhecimento que está sendo introjetado na vida prática ou na vida profissional. Tudo isso aí vai compor, no momento que aquela pessoa está aprendendo, vai compor o que a gente chama de subjetividade. A subjetividade de cada um de nós, e esse é o grande desafio, tanto da psicologia quanto dos professores, da educação, é justamente saber lidar com a subjetividade, porque ela é particular. Cada um de nós, apesar de termos padrões comportamentais, de termos estruturas físicas e psicológicas semelhantes, porque somos humanos, temos uma história diferente, temos caminhos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos culturas diferentes e nos constituímos como seres diferentes. E aí que é o grande desafio do processo de aprendizagem. Então eu coloquei aí no próximo slide a chamada pirâmide da aprendizagem, para você pensar um pouquinho sobre métodos de aproximação com os seus futuros alunos, assim como para você pensar em métodos da sua própria aprendizagem enquanto aluno. Vocês podem ver aí que há uma gradação do topo da pirâmide para a base da pirâmide. Quanto mais na base da pirâmide, maior é a retenção de informação. O que significa isso? Vamos ver lá. 5% de retenção de informação quando você apenas tem uma aula comum. Uma aula comum seria uma aula expositiva como essa que você está tendo aqui agora no vídeo. No caso do vídeo é um pouquinho diferente porque cai lá no audiovisual. O vídeo já trabalha questões de som e imagem. Então ele mistura um pouquinho aí
né, o som e a imagem, melhora um pouquinho o nível de retenção de informação. Ali no meio nós temos a leitura, você vê como que é interessante, né? Uma aula comum onde você escuta alguém falando, você retém 5%. Já na leitura, você dobra o nível de capacidade de retenção de informação. É aquela velha história, você leu o conteúdo que o professor passou para você, né? Aí vem na semana seguinte, normalmente, a grande parte dos alunos, infelizmente, não leu, né? Então, quer dizer, essa leitura é fundamental. Não vai haver aprendizagem sem esse processo. E aí a gente vai aprofundando o nível de aprendizado. Demonstrações, né? Por exemplo, se eu falo o que é uma maçã, é uma coisa. Se eu mostro a imagem de uma maçã, é outra coisa. Se eu mostro de fato, concretamente, uma maçã, é outra coisa. E se eu trago uma maçã para cada aluno poder pegar e experimentar o que é essa maçã, aí sim nós estamos chegando lá na demonstração ou quase no aprender fazendo, né? Lá um pouquinho mais embaixo da pirâmide. Quanto mais o uso de sensações, de percepção, né, do aparelho sensório-motor você usa, mais capacidade você está dando ao aluno de absorver e de reter informações. E uma coisa interessante, olha lá o último dado da pirâmide, na base da pirâmide. 90%, possibilidade de 90% de taxa de retenção de informação quando a gente ensina os outros. Aí vem aquela história, né? Os seminários, quando o aluno tem que planejar o que ele vai falar e apresentar para os demais colegas de sala. Muitos alunos dizem, isso aí é enrolação do professor. O professor não quer dar aula, o professor quer enrolar, quer que está com preguiça. Exatamente o contrário, é isso que a gente tem que começar a entender e eu espero conseguir transmitir isso para vocês durante essas aulas, né? Como que a metodologia de ensino faz a diferença e como que quando nós falamos sobre aquilo que nós estamos estudando, se de fato estamos estudando, a retenção de informação é muito maior. Então aproveite os seminários, inclusive aqui na Universidade Aberta nós temos, né, a prática da apresentação de seminário sobre algum tema. Então aproveite esse momento para de fato utilizar essa metodologia de aprendizagem, de ensino, para aprender os conteúdos que você precisa, assim como futuramente ou até atualmente utilizar nas suas aulas. Fatores da aprendizagem. Equipamento físico, sensorial ou sensório-motor, a gente falou um pouquinho, adaptação ao ambiente e diferenças individuais. Basicamente esses três âmbitos aí vão influenciar na aprendizagem. O equipamento físico sensorial, a gente falou um pouquinho sobre ele na primeira aula, são as nossas condições fisiológicas, né? Sentidos físicos, capacidade de raciocínio, capacidade linguística, neurofisiologia, e aí vai também haver uma influência da nossa genética, da nossa carga hereditária, né? A nossa estrutura biológica, e basicamente a gente precisa ter essas condições, por isso que agora está, né, em voga a questão da educação inclusiva, porque as pessoas especiais, né, ou que apresentam alguma deficiência vão precisar de um processo de aprendizagem diferenciado, porque essa estrutura fisiológica, biológica, muitas vezes é diferenciada e eles vão precisar desse aparato diferente do professor, da escola, para auxiliá-los no processo de aprendizagem. Segundo, a adaptação ao ambiente. Basicamente, nós somos seres, do ponto de vista científico, que evoluímos no processo evolutivo, assim como todos os demais seres vivos. E nós tivemos uma capacidade de nos desenvolver através da intelectualidade, da razão, do raciocínio, da linguagem, que nos colocou no topo, vamos dizer assim, da evolução. Então nós somos seres acima de qualquer outro ser, pelo menos nesse planeta Terra, né? Se há algum ser de outro planeta mais evoluído que nós, a gente ainda não sabe, né? Mas no planeta Terra que tem, mais do que qualquer outro ser, essa capacidade. Nós evoluímos, né? E essa capacidade de adaptação, conforme a própria frase de Charles Darwin, é um dos principais fatores que favorecem ou dificultam, caso não aconteça, a aprendizagem. Como ele diz, eu acho muito interessante essa frase, quem sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, e sim quem melhor se adapta às mudanças. Essa capacidade de adaptação à mudança é uma das principais características para o processo de aprendizagem. E aí as diferenças individuais, falamos um pouquinho sobre isso, vamos reforçar. Hereditárias, diferenças individuais hereditárias. Cada um de nós temos uma carga genética, cada um de nós traz consigo características biológicas que são próprias. E isso nos dá potenciais e limitações. Um psicólogo chamado Howard Gardner desenvolveu uma ideia sobre as inteligências múltiplas. E ele rompeu com aquele conceito de que inteligência é apenas o velho e conhecido QI, quociente intelectual. As inteligências são variadas, dentre elas a inteligência lógico-matemática, né, que é o que mais se aproxima do chamado QI, a inteligência musical, a inteligência espacial,
a inteligência corporal e dentre outras, que fazem com que nós tenhamos aptidões diferentes para áreas diferentes da vida. Se você pega um Michael Jackson, né, como que esse rapaz teve um grau de capacidade, de uma inteligência musical, inteligência artística, que possivelmente nenhuma outra pessoa no mundo teve até hoje, né? Será que ele não tinha uma capacidade biológica já que dava esse aparato para ele, que aliado a um ambiente social, um ambiente cultural que favoreceu o desenvolvimento dele, fez dele quem ele foi? Então, a hereditariedade vai influenciar nesse processo de aprendizagem, né? De repente, tem alunos que têm uma hiperatividade, o pessoal gosta de diagnosticar, né, e classificar, é hiperativo, não para quieto um minuto, né? E aí a dificuldade, não vai aprender nunca. Pelo contrário, muitas vezes o processo de aprendizagem dele é sinestésico, é o processo pelo movimento. Muitas vezes ele tem uma aptidão para a área da dança, para a área do esporte, que não está sendo devidamente aproveitado, né? Então nós temos que pensar nesses aspectos que são importantes no processo da aprendizagem. Aspectos e diferenças ambientais e educacionais é aquilo que a gente vem sempre enfatizando, da subjetividade do indivíduo, da vida e da história pregressa dele. De onde vem esse menino? De que família ele vem? Qual que é o contexto social que ele tem? Qual que é a perspectiva de vida que ele tem, né? A gente vê muito aí em trabalho com adolescentes, autores de ato infracional, adolescentes que entram para o crime, e aí você pergunta para ele assim, qual que é o seu sonho? O meu sonho é ser o dono da boca, da boca de fumo. Por que isso? O contexto social dele, de vida dele, desde quando ele foi pequenininho, foi vendo o sucesso de pessoas através do crime. Então o contexto social vai dizer muito, inclusive, da motivação do aluno, né? E aí é necessário um resgate dessa história desse aluno, do interesse desse aluno, para outras perspectivas. A gente tem que levar isso em conta porque isso vai fazer a diferença. Inclusive, do ponto de vista físico, eu coloquei aí um aspecto interessante, que são os aspectos nutricionais. No final da aula, eu vou deixar também um vídeo para vocês lá, no ambiente virtual, de um economista interessante, né? Um economista falando sobre os problemas que uma má nutrição nos primeiros anos de vida podem causar no desenvolvimento neurológico. Então nós temos no Brasil um problema de saneamento básico grave, né, em várias regiões do Brasil. A criança não tem uma nutrição adequada, a criança pega algum tipo de adoecimento nos primeiros anos, nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Ela pode ter sim um comprometimento no sistema nervoso, no desenvolvimento da capacidade neuronal e, consequentemente, uma dificuldade na aprendizagem. Então, esses dados, a gente precisa pensar sobre eles, porque isso tudo vai estar influenciando lá dentro da sala de aula. E, às vezes, a gente não entende, a gente olha só para o aluno problema, né, e não olha para o aluno pessoa que está ali, na história daquele aluno, na capacidade daquele aluno, nas características daquele aluno. Isso vai estar influenciando a aprendizagem. E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre esse processo e concluir aqui nesse momento, nessa nossa segunda aula, a aprendizagem, ela precisa ser significativa. Falamos um pouquinho sobre isso, né? E quando se fala de aprendizagem significativa, está se falando de quê? Eu não sei se vocês já viram o Chaves, né? O Chaves e o professor Girafales. Tem 2 episódios onde mostra o professor Girafales dando a aula e aquele aluno chamado Godines assobiando durante a aula dele. Vou deixar o vídeo para vocês verem também depois, mas durante esse momento, o professor Girafales tentando falar não consegue e acaba sentando na mesa e desistindo de dar aula. E depois tem um outro vídeo interessante, um outro episódio interessante que eu também vou deixar para vocês, que é o do professor Madruga. O Madruga, que é um senhor simples, sem formação, assume a turma e vai dar aula. E por incrível que pareça, ele tem muito mais sucesso do que o professor Girafales, e eu quero que vocês olhem isso, porque o professor Madruga, lá no vídeo, ele consegue trazer a atenção dos alunos para ele, com dinamismo durante o processo educativo, assim como ele consegue fazer o que se chama de aprendizagem significativa e metodologia ativa. Ele interage com a turma e traz conteúdos de significado importante para a vida do aluno. E esse é o nosso grande desafio. É conseguir fazer com que matérias que muitas vezes são conceituais, matérias muitas vezes que a gente não consegue trazer ou ver imediatamente uma aplicabilidade, conseguir fazer essa ponte dessa aplicabilidade do conteúdo para a vida do aluno. Vejam os vídeos, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Espero poder ter ajudado vocês e vou deixar lá também esse vídeo do economista falando sobre a importância desse processo
de saneamento básico no Brasil e como que isso vai influenciar no desenvolvimento das crianças e pode afetar inclusive na aprendizagem, para a gente ter essa visão mais ampla de que o processo ensino-aprendizagem ele começa em casa, ele passa pelo setor político, ele passa pela sala de aula, ele passa pelo relacionamento professor-aluno. Obrigado, até a próxima.